O Plantão 96 de hoje traz informações exclusivas e impactantes a respeito do relatório divulgado pela Comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a respeito da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Esse relatório tem gerado muita polêmica e nós vamos destrinchar as principais informações, as principais acusações existentes nele agora no Plantão 96. Olá, eu sou Ciro Marques e se você gosta de conteúdos assim, não esquece de curtir o vídeo e, claro, comentar também a sua opinião a respeito desse relatório que tem tomado conta das manchetes dos principais jornais e, claro, das miniaturas também aqui do YouTube. Não esquece de deixar sua opinião, porque aqui, neste Plantão 96, a gente vai ter quase nada de opinião. O que a gente vai trazer mesmo são as informações, as principais informações a respeito desse relatório. Primeiro, a gente tem que esclarecer o que foi que aconteceu. O que é esse relatório? Bom, há algumas semanas, eu acredito que vocês estejam acompanhando, o bilionário Elon Musk, o dono do X, antigo Twitter, repassou informações, dados e até algumas decisões sigilosas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, da visão dele, confirmariam, ensejariam uma censura, um tipo de censura prévia no Brasil. Então, na noite desta quarta-feira, dia 17 de abril, a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos publicou um relatório com 541 páginas que contém 90 despachos do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinando ao X, o antigo Twitter, que retirasse postagens ou perfis do ar. O texto foi aprovado pelo republicano Jim Jordan, aliado do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Essa informação a gente vai falar mais na frente, vai detalhar mais na frente qual o peso político que traz a esse relatório. Bom, os documentos que o Congresso americano requisitou ao X mostram que, pelo menos desde 2022 até hoje, o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinaram que o X suspendesse ou removesse quase 150 contas da plataforma, essencialmente censurando previamente todas as pessoas, já que elas ficaram impossibilitadas de postar o equivalente medieval a cortar a língua de alguém, conforme publicou o Poder 360, num texto divulgado desde o início da noite de ontem, logo após a publicação do relatório. O relatório, vale lembrar, que é em inglês, mas várias traduções já foram feitas e uma delas, que chamou mais a atenção dos brasileiros, diz respeito a um youtuber muito famoso, o Monark. Coloca as imagens aí. Esse é o trecho que cita Monark, que foi um dos que mais repercutiu desde a divulgação desse relatório, porque no documento, segundo até escreveu o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Monark, o youtuber, foi banido das redes sociais por ordem de Moraes por, abre aspas, espalhar fake news sobre as ações do STF e do TSE. Alguns sites, alguns veículos foram além. Disseram que Monark foi banido das redes sociais por dizer que Moraes está prendendo pessoas por censura. Isso, na visão, inclusive, desses jornais, desses veículos, seria já uma forma clara de censura. Bom, no relatório diz o seguinte: em outro exemplo, em ordem do dia 13 de junho de 2023, obtida por este subcomitê selecionado, Moraes ordenou a censura a Bruno Ayud, um youtuber e podcast da Rumble que utiliza o apelido Monark e que já foi chamado de o Joe Rogan brasileiro, devido à sua popularidade. Na ordem, Moraes notou que, apesar de uma ordem anterior sua determinando o banimento de Monark de todas as maiores plataformas das redes sociais, Ayub, ou seja, o próprio Monark, havia criado novas contas e canais. Moraes estava particularmente irritado com Ayub, alegando que, abre aspas, espalhou fake news sobre as ações deste STF e do TSE, fecha aspas. Especificamente, Moraes se incomodou com falas de Ayub contra o próprio Moraes, abre aspas novamente. Nós vemos o TSE censurando pessoa, nós vemos Alexandre de Moraes prendendo pessoas, fecha aspas. Em outras palavras,
Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes, por censurar brasileiros. Fecha aspas. Esse é o trecho do relatório da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que cita Monarch. Na visão de alguns especialistas, além de ser um peso o fato de Moraes ter tomado uma decisão onde ele seria a vítima do processo, já que as acusações foram justamente contra ele, há também um tipo de censura prévia, visto que o monarca estaria sendo impossibilitado de criar novas contas, ou seja, impossibilitado de fazer novas declarações, um exemplo claro de censura prévia. Bom, nós vamos seguir aqui porque tem outro trecho muito impactante que até foi colocado por Deltan Dallagnol, que aponta que é isso aí. Moraes aparentemente mandou excluir até uma matéria da Folha de São Paulo publicada no portal UOL Notícias. E aí o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, ele cobra uma manifestação dos principais veículos a respeito dessa situação, dessas acusações feitas pela Comissão dos Estados Unidos, a Comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a respeito desse relatório. Bom, vale lembrar que, até agora, essa situação já gerou uma série de críticas e uma série de manifestações, até mesmo no sentido de convocar o bilionário Elon Musk para uma sessão na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para que ele possa prestar novos esclarecimentos a respeito dessas acusações. Mas não é só. Agora a gente vai passar pela situação dos destaques que os veículos estão dando até o momento para essas manifestações, porque como cobrou aí Deltan Dallagnol, ele queria uma declaração, uma cobertura mais forte a respeito desses fatos, dessas acusações. Até o momento, porém, as notícias são bem mais objetivas e menos espalhafatosas, vamos dizer assim. Por exemplo, uma notícia da CNN me chama a atenção aqui, diz o seguinte: Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulga relatório com críticas a decisões de Moraes, abre aspas, censura. Não é só, tem outras também mais importantes, como por exemplo a do jornal O Globo. Arlen Nascimento, por favor, bota aí a notícia do Globo. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas do STF e apontam a remoção de 150 perfis na rede X de Elon Musk. Aí é o que eu ia dizer no início do programa, que eu até citei aqui, com relação ao detalhamento de como é composta essa comissão. O Globo diz o seguinte, abre aspas, a ala republicana do Congresso dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira um relatório apontando uma suposta campanha de censura no Brasil. O documento divulgou decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontando a suspensão e pedidos de remoção de perfis nas redes sociais. O colegiado é presidido pelo deputado Jim Jordan, parlamentar próximo a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e que apoiou tentativas de questionar a vitória de Joe Biden à presidência em 2020. O documento foi divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara Americana, intitulado, abre aspas, O ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, dois pontos, o caso do Brasil, fecha aspas. O texto se sobrepõe a expor, abre aspas novamente, a campanha de censura no Brasil, fecha aspas, justificando pelo fim do discurso contra a, abre aspas, subversão da ordem, fecha aspas, procurada. A corte norte-americana não se manifestou com relação à reportagem. Olha, isso é o que alguns que são contrários, que amenizam o peso desse relatório, estão trazendo. Que ele foi baseado aí em um texto de forte carga política, de análise política, do aliado do ex-presidente Donald Trump, Jim Jordan, que ele teria um posicionamento muito mais à direita e, consequente também, mais aliado a Elon Musk, e seria uma forma de atingir o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fazendo dessa forma acusações contra um dos aliados de Joe Biden, que é o presidente Lula, e consequentemente também o Brasil,
e o Supremo Tribunal Federal. Bom, além dessa crítica, fazendo esse contraponto também, tem outra matéria, bota aí, Arlen Nascimento, por favor, do Intercept Brasil. Essa reportagem é um texto, na verdade, de Paulo Motorim. Ele escreve o seguinte: o comitê que tem como presidente o republicano Jim Jordan, considerado um dos maiores expoentes da extrema-direita nos Estados Unidos, em 2022, a CNN revelou que Trump falou ao telefone diretamente da Casa Branca com Jordan por 10 minutos na manhã de 6 de janeiro, pouco antes dos ataques ao Capitólio. Naquela tarde, Jordan foi ao plenário da Câmara para se opor à certificação de Biden. A manchete é ainda mais forte. O Comitê dos Estados Unidos defende até grupo neonazista para atacar Alexandre de Moraes e o Brasil. Essas são as informações até agora divulgadas por esse relatório e mostram que há um acirramento e até uma acusação de pesos político-eleitorais dos dois lados, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Lembrando que lá também tem eleição presidencial esse ano. Aliás, também não. Tem eleição presidencial esse ano e os ânimos estão acirradíssimos. Mas além disso também tem a questão econômica, né? Muitas pessoas relacionam as acusações de Elon Musk como forma de ganhar mais dinheiro, promovendo ou incentivando o engajamento de perfis de direita no Twitter, que é um perfil que tem bastante peso político, e esses atos de censura, de suposta censura de Alexandre de Moraes, estariam pesando contra ele. Bom, essas são as informações, como eu disse, até agora que mais repercutiram na imprensa local a respeito desse relatório. O relatório é muito extenso, tem 540 páginas, então, à medida que vai sendo traduzido, que vai sendo esmiuçado o texto, a gente vai sabendo mais informações a respeito dele. Não esquece de curtir o vídeo e comentar o que é que você achou desse relatório, a opinião política eleitoral do pessoal aqui da 96, você acompanha no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o texto do próprio relatório em inglês, pode clicar lá que também está disponível. Não esquece também que tem mais repercussão no Jornal das 6 às 18 horas aqui na 96 FM. Eu sou Ciro Marques, até a próxima, esse foi o Plantão 96. Tchau.